Boa noite mais uma vez, alegria nossa. Ter mais uma oportunidade de abrir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de explicar a palavra de Deus. Nós pregamos durante alguns meses sobre o caráter de Cristo, sobre a teologia de Jesus Cristo. Falamos que Jesus é superior a tudo. Falamos que Jesus é o Criador de tudo. Falamos que todas as coisas estão sob o controle desse Jesus. Falamos que nada nesse mundo acontece sem que Deus saiba. E falamos, enfim, que nada foge o plano perfeito de Deus para a humanidade. E por muito tempo nós enfatizamos que o mundo subsiste por causa dele. Isso é a doutrina da excelência de Cristo. Os salmos estão cheios dessas referências. Nós temos bastantes louvores sobre a exaltação do nome de Jesus. Nós temos muito que aprender sobre o poder miraculoso de Jesus nas Escrituras. Nós entendemos o poder de Jesus para ressuscitar mortos, porque está escrito que ele fez isso. E nós também precisamos e temos condições de saber, né? Jesus não é um homem qualquer, né? Ele é Deus, o Filho, e o Filho de Deus. Nessa série sobre ser imitadores de Deus, é uma frase do apóstolo Paulo, né, ao livro de Efésios. E ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus porque nós somos filhos amados de Deus. E é comum na relação humana, todo filho amado querer imitar o pai. Tem até mãe que diz, meu filho, você é a cara de seu pai. Se não fosse filho, não parecia tanto. Então são frases que definem que nós, né, como filhos de seres humanos, que vivemos com ele, nós temos a tendência de imitar algumas características de nossos pais. Não só físicas, mas emocionais e também de atitudes. Então, Paulo, sabendo disso, Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma igreja salva, regenerada. Então, ele diz que os crentes de Éfeso e todos nós crentes devemos imitar Deus. Deus, Criador de tudo. Deus, o Todo-Poderoso, Deus, o Santo, Santo, Santo. Então, é uma responsabilidade nossa. E Deus diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados que somos. Então, para imitar alguém, você tem de conhecer essa pessoa. Então, nós trouxemos a segunda parte do tema, imitadores de Deus, como agindo como Deus, como Jesus agiu. Jesus é Deus? É. Mas Jesus tornou-se homem. O Deus Todo-Poderoso deixou a sua glória, diz a palavra de Deus, esvaziou-se da sua glória, desceu a esse mundo, foi reconhecido em figura humana, né? Sofreu, e no livro de Hebreus diz que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Aquilo que você é tentado, Jesus foi tentado com você. Então, nós nessa série, nós não estamos falando da teologia sobre Jesus. Nós estamos falando sobre as atitudes, as emoções de Jesus. O modo como ele viveu entre nós, o modo como ele reagiu a diversas situações. Logo aos 12 anos, a Bíblia diz que
Maria saiu com José e Jesus, e de repente Jesus desapareceu. No meio daquela multidão, Jesus desapareceu. José com o padrasto e Maria com a mãe ficaram preocupados. Cadê Jesus? E todo mundo atrás de Jesus. E quando José e Maria encontraram com Jesus, ele não reagiu como qualquer um de nós reagimos. Eles perguntaram, nós estávamos preocupados, e ele disse, vocês não sabem que eu vim fazer a obra do meu Pai? Minha missão aqui é fazer o que meu Pai mandou fazer. Jesus chega no templo, na tenda do templo dos cambistas, e lá tudo trocando dinheiro e moeda, e Jesus então reage de modo irado, derruba aquelas mesas, pega um chicote, umas cordas e sai batendo naqueles vendedores. Estranho, né, Jesus reagir assim? Açoitando, tirando de lá, e Jesus disse, vocês fazem da casa de meu Pai comércio. A casa de meu Pai é chamada casa de oração. Quer dizer, vocês estão fazendo dela comércio. Jesus reagiu, botou todo mundo para fora. Então são essas circunstâncias e outras tantas que Jesus reage, que quem estava andando com ele estranha. Estranha. Na transformação da água em vinho, no Caná da Galileia, faltou vinho, o servente vai para Jesus, para a mãe de Jesus e diz para ela, faltou vinho. E ela passa essa mensagem para Jesus e Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher? Uma reação estranha, né, para o Filho de Deus. Os serventes pediram a Jesus, a Maria, porque Maria era a mãe de Jesus, ela foi logo para falar com a mãe, que se ele não atender a gente, ele vai atender a mãe. E ele dá essa resposta para Maria, que tenho eu contigo. Todos nós, em qualquer lugar, e não é novidade que o mundo está cheio de pecados. Não é novidade para ninguém. Os efeitos do pecado são vistos a todo momento ao nosso redor. Os efeitos do pecado são vistos em doenças. O pecado trouxe doença para a humanidade. É visto em morte, o pecado trouxe morte para a humanidade. É visto na violência, o pecado trouxe violência para a humanidade. É visto na imoralidade cada vez mais explícita e debochada. É visto na desonestidade. Depois que Adão pecou, o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. E nós reagimos como pecadores. Nós agimos contra a violência com violência. Nosso texto hoje, irmãos, é um texto fantástico. É Mateus capítulo 17, versículo 14 a 18. A mídia vai projetar para você nos acompanhar. Logo após a transfiguração, aquele momento maravilhoso que Jesus se encontrou com Moisés, com Pedro, e Pedro fez aquele pedido, Senhor, vamos fazer uns quartinhos para que a gente fique aqui, a gente não tem aqui, tá? Logo depois desse acontecimento, veja o texto, versículo 14, Mateus 17, versículo 14, isso, vamos ver. Quando eles chegaram para junto da multidão, os discípulos de Jesus, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha misericórdia, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito.
pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes tantas cai na água. Versículo 16, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-los. Jesus exclamou, quero que vocês fiquem com isso no coração, a reação de Jesus sobre o pecado. Veja bem, Jesus olhou e disse assim, ó geração incrédula e perversa. Um pai com um filho doente, endemoniado, conforme algumas versões, um espírito mudo, como a Bíblia diz, e maltratava esse menino, como a Bíblia diz, em hora que jogava esse menino no fogo, em hora que jogava esse menino na água, queria matá-lo. E o pai não sabia mais o que fazer. Levou o caso aos discípulos. Jesus tinha dado autoridade aos discípulos, tanto aos 12 como aos 70, para curar, para fazer milagre, para expulsar demônio. Você já sabe desse contexto. Mas o texto diz que os discípulos de Jesus, mesmo com todo o poder que Deus deu para eles, não puderam fazer nada com o menino, para o bem do menino. Não puderam curá-lo, nem aliviar a situação. Então, se aproxima Jesus, e os discípulos naturalmente atônitos, porque não conseguiram fazer. Então, Jesus tem uma indignação. Ele tem uma palavra para os discípulos, em primeiro lugar. Para o pai do menino, em segundo lugar. Para a multidão que estava com ele. Então Jesus diz assim, ó geração incrédula. Ouviu? Isso atinge a nossa geração, queridos. Preste bem atenção. Está incluso a geração desde aqueles tempos. Todos os pecadores, todos os descrentes, que não creem na palavra de Deus, que não creem no poder de Deus, que não creem no Evangelho de Cristo, e vivem em um mundo cheio de problemas, mas não entregam sua vida a Jesus porque são incrédulos, então não tem mudança nenhuma na vida. Continuo com o texto, por favor. Ó geração adúltera e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino. Veja bem a reação de Jesus. Ele falou para todo mundo, ó geração incrédula, descrente e perversa. Até quando, mesmo eu estando nesse mundo, até quando? Vocês vão viver sem fé, sem confiança e sem a dependência em mim, até quando? Vocês vão sofrer mesmo com a minha presença? Eu já dei autoridades a vocês, vocês são dotados, têm dons, têm capacidade para fazer milagre, para expulsar demônio, para curar as pessoas. Eu dei isso sobre vocês, botei minhas mãos sobre vocês, enviei vocês com poder e vocês não puderam fazer nada. Gosto demais disso. Então ele continua dizendo, traz o menino aqui, versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino
ficou curado. E os discípulos então se ajuntaram a Cristo, isso não está no texto aí não, mas então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, por qual motivo nós não podemos expulsar? Os discípulos que tinham recebido a autoridade de Jesus para curar, estavam agora apertados. Jesus tinha dado autoridade e não tinham feito nada, lutaram. Lembra daquela pesca maravilhosa? É um paralelo para você pensar, aquela pesca maravilhosa. Os discípulos, pescadores experientes, pescadores de primeira, passaram a noite pescando e não pegaram nada. Amanheceram o dia na praia, na beira-mar. Jesus aparece e pede alguma coisa para comer. E os discípulos, mais uma vez, numa saia curta, Senhor, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada. Jesus disse, levantai, pega o barco e vão para o fundo do mar. Os discípulos estranharam, porque ninguém vai pescar no fundo do mar, não tem peixe, naquela hora não tem peixe. Mas eles entenderam, então eles repetiram, Senhor, nós passamos a noite pescando, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, como o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. Incrédulo, mas o Senhor está mandando, e o Senhor está mandando, a gente vai. Você já sabe a resposta. Lançaram a rede e trouxeram cheia de peixes. A fé, meu irmão, para curar, a fé para resolver seu problema, é na palavra de Deus. Não é a palavra que você disse, é de quem é a palavra que você crê. Quem disse o que você crê? Quem escreveu o que você crê? Em quais palavras está fundamentada a sua fé? Observe aqui 3 verbos quanto à reação de Jesus à cena do amigo morto. Lá em João, no capítulo 11, só mais uma citação. Estava todo mundo agitado, porque as irmãs de Lázaro mandaram a pessoa avisar a Jesus que Lázaro tinha morrido e Jesus não ligou para o chamado das irmãs de Lázaro e elas ficaram indignadas e Jesus só foi depois de 4 dias. Que reação! Lázaro era muito amigo de Jesus, a família era onde Jesus se hospedava. De repente, Lázaro morre. O certo das meninas que fizeram, manda um recado: Jesus está aqui na redondeza, diga a ele que o nosso irmão está doente, que ele venha para curá-lo.
Só mais um paixão, quando viu aquela multidão exausta, como ovelha sem pastor, ele entrando em Jerusalém, a Bíblia diz, quando ele viu aquele povo, ele disse que ele teve compaixão. Uma reação de compaixão. Jesus demonstrou amor, demonstrou perdão e intercessão. São reações que nós devemos tê-las quando estamos em situações que Jesus teve. Ele nos ensina: chorai com os que choram. Não é pecado chorar com quem está chorando. Nem é esquisito chorar com quem está chorando. É esquisito rir quando as pessoas estão chorando. Não é errado chorar no funeral. É esquisito você rir no funeral. E a gente tem uma certa mania, né, de chegar para as pessoas do morto e dizer: mulher, não chore não, seja forte. Diga isso não. Diga isso não. Já disse uma vez que eu tenho muita dificuldade de fazer funeral. Porque eu não sei, aprendi um pouquinho, mas eu não sabia o que fazer. Qual era a minha reação? Eu chegava perto, dava a mão no ombro e pronto. Não era nem doido em falar, que eu achava que ia dizer besteira. Morreu um pastor aqui em Mossoró, faz tempo, muito tempo. Pastor velho, bem experimentado. Chamaram todos os pastores de Mossoró, em região de diversas igrejas. E eu fui. Botaram esses pastores todos na frente, lá naquela plataforma lá. E eu observando cada pastor que subia, dizia para a igreja: irmãos, não chore não, ele já cumpriu seu ministério. Irmão, não precisa chorar não. E a igreja, eu vim da igreja, eu disse: hoje eu acerto. Hoje eu bato bem na tecla, né? Chegou a minha vez, eu disse: irmão, 5 minutos para todo mundo chorar. A igreja, Aí eu fui dizer para os pastores: irmãos, eles têm motivo para chorar, estão perdendo o seu pastor. 40 anos de ministério. Você chega numa situação dessa, dizendo: não chore, não chore. Aí é que nós devemos reagir como Jesus reagiu com a história de Lázaro. Chorou. Jesus agitou-se no seu espírito. Jesus comoveu-se, diz a palavra do grego, perturbou-se, impacientou-se. E perguntou para Maria e Marta: onde foi que vocês puseram? Onde é que está o corpo dele? A mulher disse logo: Senhor, não tem mais jeito não, já faz 4 dias, já está podre, já está cheirando mal. O Senhor demorou, meu irmão está morto, não mexe mais com isso não. E Jesus disse: onde foi que vocês puseram? Eu não disse a vocês que se crerem vereis a glória de Deus? Me diz onde é que está. Aí vai se dirigindo ao túmulo, chega lá e Jesus disse: Lázaro, sai daí. Nossa temática, irmãos, é para que nós aprendamos de maneira prática, que a Bíblia nos ensina através de Jesus, como nós devemos nos comportar nas situações pelas quais Jesus passou. No pináculo da cruz, Jesus crucificado, cravado, coroa de espinho, nas suas últimos minutos. O povo zombando e Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Já ouviu isso? Já leu isso na Bíblia? Pai, perdoa essa multidão porque eles não sabem e fazem. Perdoa. Essa é a reação de um filho de Deus.
Ah, pastor, mas aí é querer demais, né? Jesus é porque ele era Deus. Não. Ele estava morrendo como um homem. Ou não? Ele estava sendo furado. Deus é espírito, estava sendo furado como uma criatura humana. Ele estava sentindo dores. E ele perdoou. Pediu perdão. Essa série de mensagens é que a gente quer levar para a vida prática. Às vezes nós somos muito teóricos na fé, muito estudiosos, muito cheios de teologia, uma teologia que não tem lágrimas, uma teologia que não tem sofrimento, uma teologia que não tem dores, uma teologia da prosperidade, uma teologia que só é bem bom. E na Bíblia não é assim. Jesus chorou. Observe pela ótica daquela geração incrédula, sem fé, que não confiava em Deus. Era um povo infiel. Jesus chamou de incrédula. Perversa, desencaminhada, desviada, pervertida, corrompida. E era torturante para Jesus ter que aguentar. Até quando eu tenho que aguentar a incredulidade, a perversidade, a desonestidade de vocês? Reação do Filho de Deus. Até quando? Eu gosto dessas colocações, tomara que você goste também. Até quando eu sofrerei? Até quando vai sustentar? Até quando vocês sofrerão sustentar, carregar, suportar, entre outras coisas. Ou seja, até quando terei que suportar vocês? Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não é crente. Já ouviu o evangelho diversas vezes. E disse não, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Já entendi, mas eu não quero, não quero. Eu sei que o Senhor é Deus, mas eu não quero. Jesus fez essa mesma pergunta, até quando? Até quando eu vou suportar essa incredulidade? Com quem Jesus se chateou? Estou começando a chegar no fim. Com os escribas, que discutiam com os discípulos. Jesus se chateou com os escribas, os religiosos da época. Jesus se chateou. Será que ele se chateou com o menino, que era pecador? Será que ele se chateou com o pai do menino, que implorava? Será que ele se chateou com os próprios discípulos que não conseguiram expulsar? Com nenhum deles. Com nenhum deles em particular. A acusação geração pecadora é abrangente a todos os pecadores em Jesus Cristo, de lá até cá. De lá até cá. Então, você e eu, nós precisamos entender que Jesus é Deus, certo? E Ele veio para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, derramou o seu sangue por nós. Você já sabe dessa teologia. E Ele diz lá em Mateus, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou o manso e humilde de coração. E em mim achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Esse Jesus que morreu no meu lugar, no seu lugar. Quando ele veio nessa terra, ele disse: vem a mim todos. Todos os que são pecadores. Todos que estão sobrecarregados de pecado. Nesse nosso mundo, irmão, ponta a ponta, nós encontramos diversas pessoas que acham que não tem muito pecado. Você já ouviu pessoas assim? Já encontrou com pessoas que disseram que não precisa de Jesus, não? Eu não sou tão pecador assim. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom filho. Eu sou um bom marido. Eu pago as minhas contas. Não sou pecador assim. Ele está dizendo: eu mereço um lugar no céu. Eu mereço que Jesus abra a porta para eu entrar, porque o que eu estou sofrendo aqui eu não mereço. Merecia coisa melhor nessa vida. Tem gente que se acha bom demais, boa demais. Que não precisa ser crente, que Cristo não precisava ter morrido por ele não, porque ele ia para o céu já de qualquer jeito. Minha origem é boa, pastor. Meus bisavós foram bons religiosos. Eu citei aqui um grupo chamado de escribas. Escute bem sobre isso. Os escribas eram os intérpretes da lei. Eram religiosos que sabiam tudo da lei. Paulo era um desses homens fariseus que estavam lá aos pés da lei. Sabia de tudo, até se encontrar com Jesus. E as pessoas reagem de acordo com o seu bel prazer. Em uma só cena, Jesus viu muitos estragos. Sofrimento do menino, a angústia do pai, a frustração dos discípulos, discussão e atrito com os escribas. Tudo por causa do pecado que entrou no mundo, desanimou todos os homens e passou a caracterizar a geração. Um momento curto, Jesus viu tanto uma crise do ser humano total. Aquilo que nós vivemos hoje, irmão. Crise em família, porque tem um doente na família. Desespero em família. Porque, meu filho, essa febre não passa, essa dor não passa. O desespero é grande. Você vai para o médico passa remédio, mas terminou, o efeito acabou, volta tudo de novo, e o menino começa a chorar, isso meia-noite. Vai para UPA, vai para qualquer lugar e volta para casa. A angústia de um pai, a angústia de uma mãe, a frustração dos discípulos, dos crentes, traduzindo para hoje, a frustração dos crentes, por não fazer milagre, por não curar ninguém, por orar e não ter resposta, a frustração dos crentes não poder ajudar. Jesus viu isso numa cena lá. Nossa temática, ser de imitadores como eu sou de Deus, como filhos amados. Nós lembrarmos disso, 3 coisas aqui para a gente lembrar. Quando falamos dos sofrimentos de Cristo, pensamos nas agressões verbais que ele sofreu, pensamos nas agressões físicas que ele sofreu, que culminaram na crucificação e no sofrimento espiritual. Lá no pináculo da cruz, Jesus diz assim: Pai, por que me abandonaste? Tinha sangue descendo, tinha o espinho cravado. Ele não teve esse sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual. Meu pecado, teu pecado, separou Jesus do Pai. Entenda isso. Meu pecado, teu pecado, o Pai, os olhos do Pai não podem ver pecado, não podem mirar pecado.
E Jesus então leva os olhos para o céu e diz: Pai, por quê? Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Estou sozinho nessa cruz. Tu estás, Senhor. Ainda há este sofrimento, absolutamente um Deus santo, na pessoa de Jesus Cristo, de suportar pecado por todos os lados da forma que tem pela humanidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O pecado que nos traz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é a sua reação? Quando a gente pede assim para você entregar a sua vida a Jesus, para você viver para Jesus, qual é a sua reação? Castigo que nos traz a paz. Por causa dos nossos pecados, caíram sobre Jesus. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Uma reação contrária à que deveríamos ter. Nós rejeitamos todo o ensino sobre Jesus. O normal, irmão, é o crente ter algo daquele desconforto que Jesus sentiu. Jesus ansiava ir embora e voltar para o Pai. Mas quando nós estamos em sofrimento, não é assim que nós reagimos. É esquisito. Nós, como filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, não sabemos como reagir com o tamanho da minha fé. Pastor, eu sou crente. Entendi. Mas o que é que eu faço, pastor? Com o tamanho. Crença, minha vida cristã é tão vazia, é tão aperreada, é tão angustiada. O que é que eu faço? Busque intensamente, incessantemente, aumentar sua intimidade com Deus. Inclusive orando. Quer reagir como Jesus reagiu? Aumente sua fé com Deus. Quando ele chega para o túmulo de Lázaro, ele olha assim para o Pai: Pai, o Senhor sempre me ouve. E começa a orar. Segunda coisa, reconheça que tem uma fé pequena. Não vire as costas para Deus. Se sua fé é pequena, os discípulos tiveram isso, ele disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Se você está uma fé fraca, irmão, ora, busca a palavra de Deus. E você que não é crente, que está nos visitando, muito obrigado pela sua presença. Eu disse, numa das primeiras mensagens, que só existiram 3 pessoas humanas no mundo. 3. Chama o nome de humanidade, mas nós não somos humanos. Descansa, viu? Nós não somos humanos. Humanos só teve Adão e Eva e Jesus. Depois que Adão pecou e todos nós viemos depois de Adão, nós somos pecadores, separados de Deus, por causa do pecado. Nós não somos humanos.
Até eu estava achando interessante que a sociologia, ele tenta definir a humanidade, ele diz que nós somos seres ou animais, né, animais racionais. Já viu essa tradução para a humanidade? A sociologia não diz que nós somos humanos. Diz que nós somos animais racionais, para fazer uma diferença do jumento, da cabra, do cabrito. Nós temos apenas raciocínio, mas nós somos animais, diz a sociologia. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Não há justo, nem sequer um, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você que não é crente, você vai reagir do modo como você é descrente. Mas o crente não pode reagir como um pecador sem Cristo. Ele não pode reagir como se nunca tivesse conhecido o Evangelho. Ele não pode reagir como o ladrão lá da cruz, aquele que culpou Jesus. Ele não pode reagir como se não tivesse o Espírito Santo na sua vida. Marido crente. Levanta a mão, quantos são marido crente aqui? Levanta a mão, marido crente não pode bater na mulher. Não pode bater na mulher. Essa reação de bater em mulher não é para homens crentes. Essa reação que um pecador sem Cristo tem, não é para nós crentes termos. Em relação aos filhos, os pais crentes, a Bíblia diz: pais, não irriteis vossos filhos a ira. Não provoqueis vossos filhos a ira. Não faça raiva a seus filhos, pai. Pais crentes não é para fazer aquilo. Mulher crente deve ser submissa ao seu marido. Mulher crente não é para gritar com o seu marido, para dizer nomes feios com o seu marido. Mulher crente não é. É para ser submissa. É para querer mandar no seu marido, não. Não é para ser sargentona, aquela mulher que só falta usar uma arma. O vizinho vai chegando em casa, já está mudando de cor, porque tem uma fera aí dentro. Mulher crente, não acha graça não. A reação do homem crente, da mulher crente, dos filhos crentes, nesse mundo é diferente do descrente. Se nós vamos imitar a Deus agindo como Jesus agiu, nossas famílias têm que ter respeito, nossa família tem que ter paz, nossa família tem que andar com Deus, nossa família tem que ser um ambiente de oração, nossa família tem que ser um lugar aconchegante, nossa família tem que ser um lugar de amor, nossa família tem de glorificar a Deus. Não deixe que os efeitos do pecado destrua a sua comunhão com Deus. Não deixe que os efeitos do pecado faça você virar um bruto qualquer. Não deixe que o efeito do pecado tire você do sério do Evangelho. Não deixe que o efeito do pecado na sua vida, uma vez que você foi perdoado, faça de você um assassino. Faça isso não. Estamos aqui para imitar Deus. Paulo diz isso. Agindo como Jesus agiu. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé para a gente cantar, orar e pensar em tudo isso.
Fica em pé junto com a gente. Canta junto com a gente.